Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos escutar o episódio narrado na passagem do Evangelho, conhecido popularmente como os discípulos de Emaús, que retrata a experiência de 2 discípulos com Cristo ressuscitado. Eles tinham saído de Jerusalém por causa do escândalo da cruz, tristes, sem esperança, porque imaginaram Jesus que seria um dominador, um rei político ou algo do tipo. No entanto, ficaram decepcionados, se sentiram frustrados e foram embora. Pronto, não há mais esperança para nós. De que adiantou investir nosso sentimento, atenção, tudo o que pensávamos foi por água abaixo. Assim eles estavam certamente pensando, e no caminho de repente aparece alguém e conversa com eles, e não se dão conta que é o próprio Jesus ressuscitado. Como diz as Sagradas Escrituras, estavam como que cegos. Devido à tristeza do coração, eles não conseguiram enxergar o Senhor, o próprio Deus que caminhava com eles. É interessante, Jesus finge que não sabe de nada o que aconteceu. Eles até ouviram as histórias que já estavam contando no 3º dia, de que apareceu um anjo e falaram a respeito que Jesus estava vivo, ressuscitado. Mesmo assim não foi suficiente, porque não viram a presença de Jesus fisicamente. Enfim, estavam descontentes. Acredito que já deu para você compreender um pouco do que é relatado da leitura de hoje, que você pode acompanhar, de Lucas 24, 13 a 35. E de repente Jesus toma a palavra e diz: ó homens sem compreensão e lentos de espírito em crer em tudo que disseram os profetas. Veja só que palavra magnífica vai dizer Jesus. Sem compreensão, em outras palavras, poderíamos dizer sem inteligência. Tontos, mesmo tendo escutado o que iria acontecer, os relatos, até mesmo da aparição de Jesus, não foram capazes de compreender. Isto também, irmãos e irmãs, pode acontecer com qualquer um de nós. Quantos que já ouviram falar de milagres, de curas, de libertações? Pessoas até mesmo que alcançaram graças, e muitas vezes por causa de tristezas, situações mesmo da vida, seja de doença ou de problemas financeiros, problemas familiares e tantos outros que poderíamos elencar, e isso de repente fecha o nosso coração. Parece que Deus não mais existe. Parece que não está mais ao nosso lado e a gente perde a esperança. Falta muitas vezes sentido. E a gente pode até ficar descrente, até mesmo em relação às coisas de Deus. E isto porque caminhamos absorvidos por nossas dificuldades e não deixamos banhar pela sua luz, pela luz do Cristo ressuscitado. A gente se distancia. A gente permite que o mal possa invadir o nosso coração. Isto é muito sério na nossa caminhada. Assim como aconteceu com os discípulos de Emaús, pode acontecer com você, comigo, qualquer um de nós, diletos internautas. Isto é perigoso para a nossa fé, de termos os nossos olhos como que vedado, ofuscado pelo pecado. E isto impede a gente ver do modo espiritual
as coisas do alto. De repente, Jesus fala, relembra, retoma novamente os ensinamentos da Sagrada Escritura, falando a partir dos profetas. Daí a gente entende que precisamos fazer uma releitura do Antigo Testamento para compreender o Novo, para se debruçar na Palavra de Deus. Então Jesus adentra na Torá, falando a respeito de Moisés, dos profetas. Quando ele aparece, por exemplo, transfigurado, e ao seu lado aparece Moisés e Elias, é relembrando. Moisés com a lei mosaica, Elias representa ali os profetas e Jesus no centro. E eis que Jesus apressa os passos, mas eles ficam diferentes, começa a sentir algo em seu coração como que uma chama arder, naquela ocasião em que Jesus fala para ele sobre as Escrituras, a Palavra de Deus. Quando eles começam a ouvir do próprio Jesus, eles começam a ficar contentes. A esperança parece que começa a ressurgir em seu coração e eles não querem que Jesus vá embora, mas não sabem que é Jesus. Veja só. Por isso rezava Santo Agostinho, dizendo: tenho medo que o Senhor passe e eu não me aperceba, não o reconheça e não me converta. Isto também é uma grande lição para nós. Cristo pode estar ao nosso lado, seja na nossa família, no nosso trabalho, no dia a dia corriqueiro da nossa vida, mas por causa de um coração fechado, muitas vezes como que cegos também, a gente corre um sério risco de não enxergar alguém que bata a nossa porta e assim por diante. E no contato com a palavra, no contato com a Bíblia, eles começam a sentir novamente a esperança ressurgir em seus corações. E nosso Senhor Jesus Cristo, ali com eles à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de o partir, entregou-lhe. E ali, nesta atitude de Jesus, o que foi que aconteceu? Os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Aquele gesto Jesus tinha feito com os discípulos. E a gente escutou na Quinta-feira Santa, quando Jesus institui a Eucaristia, o sacerdócio, na missa que popularmente nós chamamos da Ceia do Senhor, e poderíamos dizer, de outro modo, a Eucaristia. A ação de graça é o que o sacerdote faz na Santa Missa, de partir o pão, de pronunciar a bênção, como ele reza as orações. No meu caso, por exemplo, como padre, nós que agimos na pessoa de Cristo, é o Cristo ali que parte o pão, a Eucaristia, que reza as orações, entrega para ser distribuído. É o céu aqui na terra, para quem tem fé. Por isso que se diz na Santa Missa, mistério da fé, mistério fidei. E a gente que crê, mesmo sem ver pessoalmente, fisicamente, e Jesus já tinha dito, felizes são aqueles que creem sem terem visto. A gente ainda vai escutar, porque nós estamos na 8ª da Páscoa. Nesta quarta-feira, estamos ainda, repito, na 8ª da Páscoa, que vai até domingo. No entanto, a Páscoa ainda são 50 dias até o dia de Pentecostes, que nós estaremos celebrando com a vinda do Espírito Santo. E tudo isto, na liturgia, se atualiza ainda hoje. Não é teatro, não é símbolo, é
realmente nosso Senhor presente, vivo na comunidade, para alimentar nossas almas, a fim de que possamos evangelizar, sermos testemunhas da verdade. Ele que vem para expulsar a falta de esperança de nossos corações, a fim de que possamos pertencer a Ele, a nosso Senhor, porque somos de Jesus, somos filhos e filhas amados de Deus. E por isso, como católicos, não temos só a palavra de Deus, mas temos o seu corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós. Não somos protestantes e infelizmente hoje nós estamos correndo um sério risco de se protestanizar. Não sei se me faço entender. Até católicos que podem muitas vezes, influenciados por ventos contrários, querer apenas ficar no louvor, na leitura bíblica e esquecer, e de repente isso poder ser apagado do seu coração, a presença real de Jesus na Eucaristia, vivo, ressuscitado. Por isso o católico não deve deixar de fazer sua adoração ao Santíssimo Sacramento, de participar da missa, inclusive faz parte de um dos mandamentos, o terceiro mandamento de guardar domingos, não simplesmente como uma obrigação, mas porque entende a sua fé motiva isso. Na missa nós vemos Jesus sacramentalmente, sua presença real que alimenta nossa alma. E é triste saber que muitos, até mesmo sabendo que estão em pecado mortal, não comungam e não buscam regularizar a sua situação. É lamentável, porque Jesus tinha dito: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então é preciso se confessar, é preciso comungar, é preciso estar no estado de graça para receber Jesus, conhecê-lo para poder amar, como diz Santo Agostinho. Por isso o católico deve estudar, deve aprofundar também no catecismo da Igreja Católica, nos documentos da Igreja, nas Sagradas Escrituras, todos os dias tirar um momento para ler a Bíblia. Esta também é nossa intenção aqui através das redes sociais, para que você possa ter um momento, mas não dispensando também o seu tempo. Você precisa também parar um pouco, ler a Palavra de Deus, deixar que Deus possa tocar teu coração, tua vida. E de algum modo a gente aqui também transmite de forma sucinta, breve, através das redes sociais. Daí a importância de que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu gostei, para que a gente possa também alcançar mais pessoas, irmãos e irmãs que precisam também ouvir a palavra de algum modo através destes meios de comunicação. Por isso peço que você, ao acompanhar, ao curtir e deixar o seu comentário, que você também compartilhe com seus amigos, para outras pessoas através aí do seu WhatsApp. Não custa nada, né? Em pouco tempo você envia para várias pessoas e eles podem também ter acesso a esta palavra. Você que é aqui de nossa Diocese de Sobral ou de outra localidade, fiquei feliz também em saber que pessoas de Portugal estão nos acompanhando. São poucos, mas nos acompanham, escutando, acompanhando a mensagem do dia através do Evangelho diário. Que bom! Louvado seja Deus por você de várias localidades do Brasil, de diversas paróquias que têm acompanhado também a gente. Muito obrigado pela sua participação. Mas o importante de tudo, quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder o foco.
Como diz nosso Pai São Bento na regra beneditina, que nada antepõe a Cristo, que eu não prefira outra coisa senão Cristo, fazer a sua vontade. E para fazer sua vontade eu preciso o quê? Obedecer, me render à sua palavra, à sua vontade em minha vida, para que possa dar frutos. Como que eu vou dar frutos se eu não estiver ligado, se eu não estiver conectado com Jesus? Como que eu vou amar, perdoar, anunciar a boa nova? Como fazer boas obras se Ele não estiver comigo? É preciso Ele estar ao meu lado, mesmo diante das dores, aflições da vida, para que Cristo possa, de fato, agir em minhas atitudes. Por isso, diz Jesus, eu faço questão de frisar essa frase: quem permanece em mim, eu permanecerei nele. Quem come minha carne e meu sangue. É preciso se alimentar de Deus, estar em comunhão com Ele, não espiritualmente. Não, Jesus deixou seu corpo e sangue, instituiu a Eucaristia: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Leia São Paulo na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 11, Jesus vai querer entrar em comunhão conosco, mas eu preciso estar no estado de quê? De graça. Infelizmente, até mesmo os sacerdotes estão aí publicando, tentando dizer aos fiéis que todos podem comungar, mesmo estando em pecado. Não se pode dizer isso. Isto é até uma heresia. Então não leve em conta isso, né? Se você perceber que está em pecado grave, mortal, não comungue, evite o sacrilégio. Não se deixe levar por essa conversa, né? Então, se você perceber, faça sua confissão, busque o sacerdote, confesse o pecado, arrependa-se, busque fazer bons propósitos para que você depois comungue. É triste às vezes saber que pessoas que estão aí 2 a 3 anos, até mais, e até comungam sem se confessar. Não podemos agir desse modo, né? Não está correto. Então é preciso buscar o sacramento no confessionário com o sacerdote para lavar nossa alma de nossos pecados, para que a gente possa estar bem espiritualmente nesse sentido e não cometer sacrilégio. Ali não é um símbolo, mas é realmente Jesus. E em alguns lugares a gente sabe dos milagres que já têm acontecido. Eu mesmo tive a oportunidade de, em Portugal, visitar Santarém, na Capelinha, onde aconteceu o milagre da Eucaristia, e a gente vê claramente ali a presença real de Jesus, né? O seu sangue, seu corpo que transformou-se em carne naquela ocasião, e tem outros milagres de Lanciano e tantos outros. Mas, como diz Jesus, e repita, a gente ainda vai escutar neste período pascal: felizes são aqueles que creem sem terem visto. Às vezes alguém, por falta de fé, influenciado ou contaminado pelo ateísmo, querem provas científicas de fato para crer, para acreditar, e não é assim. É preciso fé. Para alimentar a fé, eu preciso me aproximar de Jesus, da sua presença real, na oração, na minha oblação, no estudo das Sagradas Escrituras, enfim, vários meios eficazes que nos ajudam neste nosso comprometimento com o Senhor. Por isso que na vida da igreja a liturgia sempre teve uma grande importância como culto a Deus, como expressão da fé e como catequese eficaz das verdades reveladas. Por isso, os gestos externos, as cerimônias litúrgicas, hão de ser observados com maior fidelidade. Por isso, ninguém mais, mesmo que seja sacerdote, ouse, por sua iniciativa, acrescentar, suprimir ou mudar, seja o que for, em matéria litúrgica. E no episódio que escutamos e vamos ler hoje, dos discípulos de Emaús, eles sentem agora a urgência de voltar a Jerusalém, onde
onde os apóstolos e alguns outros discípulos se encontram reunidos com Pedro, a quem Jesus apareceu. A você também, dileto ouvinte, volte para a casa de Deus, escute a sua mensagem através das Escrituras, confesse, comungue, faça de fato da sua vida a vida sacramental para a glória de Deus. Por vontade divina, Jesus Cristo padeceu, morreu e ressuscitou em Jerusalém. E a partir dali começará a estender-se o reino de Deus. Ele está vivo, realmente presente entre nós. Nossos olhos vão se abrir, como aconteceu com o discípulo de Emaús, nesta experiência com Cristo. E é na Eucaristia que veremos, de modo espiritual, mas Ele realmente presente. Dali a importância de escutar a palavra, de comungar seu corpo, de viver essa vida nova e de testemunhar no mundo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Espero ter contribuído de algum modo neste breve momento de evangelização através deste meio de comunicação para a sua vida. Fica aqui meu abraço, minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e desejo a todos novamente feliz Páscoa para você, sua família e até outra ocasião, se Deus quiser. Deus te abençoe. Salve Maria!